E aí, você lê devagar, lê não entende, você presta atenção, passa uma mosca ali, você já deixa de ler. E agora, Keito, como é que eu acelero a minha leitura? Como é que eu melhoro o meu foco com a superinteligência? É o Super Leitura. Então, o Super Leitura é um módulo do Super Inteligência que tem como princípio basilar, né, acelerar a velocidade da leitura em até 6 vezes, dobrar o foco, certo? Ou seja, você acelera em até 6 vezes a velocidade de sua leitura e ainda dobra a capacidade de foco, concentração e de assimilação em até 2 vezes. Ou seja, acelera... Gente, vamos lá. Um leitor normal lê entre 120 e 150 palavras por minuto. Leitor normal. Você que lê aí tranquilo aí seu livro e Com tal. assimilação de quanto do conteúdo? Ih, rapaz, a assimilação aí é 60%, 50%. Do que você leu ali naquelas 120, 150 palavras. Assimilação muito baixa. E o cara que é da superinteligência, a pessoa que é da superinteligência? Ele vai fazer o módulo do Super Leitura e aí vai aumentar essa capacidade de assimilação para 80% e a velocidade de leitura vai sair de 150 palavras para até 800 palavras por minuto, né? Então, é esse o desafio simples. O treinamento disso aí, gente, é 1 minuto por dia. É assim, ridículo. É 1 minuto por dia de treinamento só e somente, para desenvolver a super leitura, tá? E aí você vai usar a super leitura tanto para adquirir e assimilar conhecimento, como para resolver questões na prova. Então, aquelas questões extensas que você precisa ler tudo, com a super leitura você vai facilitar, porque vai ter a técnica lá do skinning, que você vai achar o que você precisa para responder aquela questão e depois vai usar o scanning para ler rápido e já resolver o que você precisa resolver. Então você vai ficar perdendo tempo naquelas questões extensas, naquelas questões textuais, né? Então é para isso que serve a superleitura. Você tanto melhora a sua habilidade de aprendizado durante a preparação, como melhora o seu tempo de resolução das questões. Certo. E isso, obviamente, se eu estou lendo quase 800 palavras por minuto, meu foco ali está dobrado, né? 6 vezes mais, você tende a fixar mais e entender. Até porque nada mais tira seu foco quando você está em cima dessa técnica, não é isso? Exatamente. Porque é o seguinte, quando você lê normal, você pode se dar ao luxo de se distrair, né? Você consegue entender parcialmente o que você está lendo, mesmo pensando em outra coisa. Porque a velocidade da leitura está tão baixa que você consegue se distrair e continuar achando que está lendo ou que está aprendendo alguma coisa. Só que com a superleitura, a velocidade da leitura é tão alta que não tem como você ler naquela velocidade se distraindo. Então o seu foco aumenta. Tá, mas eu não tenho foco. Pronto. Você já começa a desenvolver o foco aqui, com superleitura. O superleitura não é um treinamento para desenvolvimento do foco específico, mas ele acaba desenvolvendo o foco por conta da técnica. A técnica faz com que você desenvolva o seu foco. Que você preste atenção naquilo que você está lendo. Exatamente. Então, a superleitura vai fazer com que você melhore a sua capacidade de assimilação, a sua velocidade de resolução de questões e ainda vai melhorar o seu foco, sua atenção e sua concentração. Ah, mas eu tenho TDAH, né? A gente recebe muita reclamação de pessoas que têm TDAH que não conseguem manter o foco. E é como eu sempre digo, vocês vão sempre ver aqui nos nossos podcasts eu falando que o TDAH, ele te dá hiperfoco. Só que não... Curto tempo. No curto espaço de tempo. Agora eu vou pegar a bola, levantar para Flávio cortar, porque ele é portador de TDAH. Então, é muito difícil para mim. No começo foi muito difícil para mim, porque eu tô aqui conversando com você, se ligar a televisão, já deixo de falar com você, já vou prestar atenção na televisão, se tem alguma coisa passando por aqui, então isso foi muito difícil. Então, quando eu aprendi que a superleitura conseguiria fazer isso, que é um princípio inicial para isso, eu comecei a dissipar sons externos ou até barulhos externos para que eu fizesse isso. Obviamente que quando eu vou fazer, eu tenho que ter meu espaço, eu tenho que saber qual é o meu perfil, eu tive que saber qual é o meu perfil cognitivo para eu chegar nisso. E aí,
tudo que é ao meu redor, hoje eu consigo bloquear tudo ao meu redor, e lá no Superinteligência a pessoa que tem TDAH também vai aprender que o método de Pomodoro dela é totalmente diferente e ela pode se adequar a isso aí fez com que meu foco, cada dia que passasse, fosse mais aprimorado, entende? Exatamente. Então, muitos estudantes e concurseiros reconhecem o método Pomodoro, tá? O método Pomodoro a gente insere dentro do processo de superinteligência, tá? E no Superleitura, a base é o Pomodoro. Não é o todo, mas a base é. O Pomodoro não. O Pomodoro está dentro da Superleitura. Da Superleitura ali, no plano da parte do planejamento do tempo e tal. Isso. Certo? Então, quem tem TDAH vai precisar adequar aqueles intervalos de estudo e de descanso, que é isso que o Pomodoro promove, para quem não conhece, tá? Isso. Divide tempos de estudo e tempos de descanso à sua realidade. Nós sempre recomendamos que os nossos alunos, os nossos mentoreados, eles comecem escolhendo um dos 2 Pomodoros. O de 25 minutos de atenção, de estudo, por 5 minutos de descanso, ou o de 50 minutos de foco, de atenção, de estudo, por 10 de descanso. Se tem TDAH, já começa por 25,5. Nem tenta 50. E pode ser que você só consiga estudar 10 e descansar 15. E não tem problema. Desde que esses 10 seja com foco direcionado, ligado. Entende? Que absorva o máximo de conteúdo. Lembrando que se 10 minutos eu li 700 palavras, 800 palavras em 10 minutos... E assimilou 80% do conteúdo. 80% do conteúdo. Então, eu produzi muito mais do que o cara que ficou 1 hora ali lendo, 100 palavras... Distraído o tempo todo. É isso aí, é isso que eu consegui fazer hoje. Eu sempre lembro da minha irmã. Eu nunca fui o CDF da casa. O aplicado, né? Vamos lá, vamos falar assim, estudante, né? O estudante aplicado da casa. CDF hoje não pode mais falar, não. Não pode não. Então, eu nunca fui o estudante aplicado. Eu nunca fui o nerd. Minha irmã que era. E como eu passei em 3 concursos, no último que eu passei, ela olhou assim pra mim: não sei como é que você consegue passar em concurso. Porque você sempre enganou minha mãe. Minha mãe botava você para estudar, você ficava olhando para a janela. E era exatamente isso que eu fazia, porque não fazia sentido para mim ter que passar o tempo que minha mãe determinou estudando. Talvez minha mãe dissesse: filho, estude o que você tem que estudar e depois saia, eu fosse um estudante aplicado. Mas como minha mãe dizia: olha, você vai ficar de tal hora até tal hora aí estudando. De 2 até 6 da noite. Impossível. Então, eu já ficava lá, gastando esse tempo. Mas eu acabei passando em 3 concursos e ela dizia: não sei como é que você consegue passar nesses concursos, porque você sempre ficou enganando lá. Ficava olhando para a janela na hora de estudar. É justamente por isso, porque não tinha... não é culpa de minha mãe, logicamente, né? Não existia esse conhecimento, os estudos da neurociência não estavam avançados ainda, ou pelo menos não estavam disponíveis, e muito menos para minha mãe, tá? Era o que todo mundo fazia, né? Era o que a escola recomendava, que você tinha que chegar em casa, fazer o dever, ficar tantas horas estudando. Mas não é assim. Principalmente quem tem TDAH precisa entender esses tempos e movimentos e esses intervalos. Precisa negociar com a família. Porque você é diferente. Você aprende diferente. E nem sempre é ruim. Talvez, da forma que esteja sendo feita, sim, seja ruim. Mas o seu TDAH não te faz menos capaz, te faz até mais capaz. Nós sabemos que tem aquele TDAH focado e o difuso, tudo bem. O focado vai ter mais facilidade de focar, mas o difuso ele também vai ter hiperfoco reduzido. Só que qual é a crença que é disseminada para as pessoas? É a crença de que você precisa passar tantas horas estudando, que você precisa de uma garrafa de café, que você precisa virar à noite. E isso não é verdade. Vão ter pessoas que vão precisar de mais tempo. Sim, vão. Outras pessoas não vão precisar de tanto tempo assim. E mesmo para quem precisa de mais tempo, Superinteligência vem e coloca o Superleitura, coloca um planejamento, coloca tempos de descanso, né?
coloca ali confecção de mapa mental, e tudo isso vai reduzindo essa necessidade de tempo de estudar, justamente por conta da metodologia. Entendi. E o que é importante é o seguinte, que você tem que entender que quando você acessa superinteligência, o seu TDAH pode ser diferente do meu TDAH, eu preciso de um pouco mais tempo, eu sou difuso, você é mais concentrado, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente quer deixar a mensagem aqui é o seguinte, que cada caso no superinteligência é um caso e a gente vai segurar na mão, vai conduzir você para que você consiga o sucesso. E às vezes o cara não sabe nem que é TDAH, que ele senta ali, eu não consigo ler mais do que 15 minutos aqui, que eu já me dá vontade de sair correndo da cadeira, entendeu? Então a gente está aqui para mostrar a você que você não é diferente de ninguém não. Talvez você aproveite muito mais esse tempo estudando do que outra pessoa que passa o dia todo. Desde que saiba estudar. Da forma desde correta. Desde que conheça suas cognições. E a gente está aí para mostrar a você como é que você vai fazer. Isso. Desde que conheça suas cognições, conheça a forma de acelerar o aprendizado, para que você use esse tempo pequeno que você tem de hiperfoco e expanda. Ah, mas eu não tenho hiperfoco, eu não preciso. Precisa. Todo mundo precisa acelerar seu conhecimento, você precisa deixar de sofrer tanto. Você não precisa de tantas horas assim, por dia focado no estudo, ainda mais quando esse estudo é focado no estudo, mas é desfocado do conteúdo. Sim. Porque você só está ali justificando para sua família ou para você mesmo que está gastando tempo. E gastar tempo não é aprender. É isso aí. Espero que tenham aprendido um pouco mais. Acesse as redes do Superinteligência, nos siga, compartilhe, curta e vem com a gente.